E aí, muito boa noite para você. Gente, hoje o programa um assunto palpitante. Por quê? Contar histórias não é coisa nova, né? Os homens das cavernas já contavam suas experiências uns aos outros. Na história da humanidade, contos, fábulas, histórias reais ou de ficção sempre encantaram os povos. Através dos séculos, a contação de histórias sempre foi uma forma de ensinar, aprender e encantar. Novidade é usar a contação de histórias como ferramenta poderosa nas organizações. E isso tem nome em inglês, tá? Storytelling. Sabe aquelas palavras mágicas? Era uma vez. Pois é, construir e contar histórias para divulgar o que a empresa já fez, está fazendo ou quer fazer pode ser bem mais eficiente, porque, se bem feita, claro, né, prende a atenção da audiência. E a atenção da audiência é um bem valiosíssimo, né, não? Então, quer entender o storytelling? É no programa. Mas e os outros, né, papéis das histórias na sociedade hoje? Vamos falar disso também? Então, sorria. Você está no seu Brasil das Gerais. Ó, se você gostar ou não gostar, quiser dizer algo para nós, entra lá, facebook.com/Brasil das Gerais ou redeminas.tv/Brasil das Gerais. 2 canais de comunicação para você abrir o coração. Conte a sua história pra gente. Agora, Fernando, nós estamos aqui com o Fernando, que é professor, né, Fernando? E passou por Belo Horizonte dando um curso justamente de storytelling. Já rima até, né, de... e é uma tendência. Você é de São Paulo, né? Uhum. E conta pra gente o que é o storytelling que as empresas estão usando tanto. Muito bem, então vamos lá. Storytelling, essa palavra em inglês horrível, né? E a gente gosta de pegar as coisas enlatadas, principalmente no marketing. Que é narração de histórias, que é contação de história. É isso. É isso. Uhum. Então, storytelling é essa contação da história. É simples assim. E dentro das empresas você vai ter uma grande dificuldade, que você não sabe medir até que ponto as pessoas estão realmente prestando atenção. Porque você pode comprar o tempo das pessoas. O chefe vai lá, coloca todo mundo numa sala de reunião e todo mundo tem que ficar, ele compra o tempo. Mas a atenção não dá. Ainda mais... E hoje a atenção está muito complicada, né? Eu não sei que as pessoas estão pensando muita coisa, fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Não sei, tá uma coisa, não tá? Esse mundo tá complicado, tá bom, mas tá complicado. Mas eu acho que um dos maiores desafios hoje, por exemplo, a gente que tem um programa aqui de televisão, né? É tentar, por favor, que vocês fiquem sentados no sofá, na cadeira, onde for, assistindo ao programa. Mas não é fácil, não. Não é nem um pouco fácil. Mas na hora que você começa a contar uma história, já fica um pouco mais interessante. Ao invés de pegar e mostrar aquele monte de planilha, slides de PowerPoint, você consegue pegar e contar uma história. Dar um exemplo, né? Um exemplo muito básico, mais simples, não tem a ver nem com corporativo para todo mundo entender, seria... Uma coisa é virar um professor de ensino básico falar 2 mais 2 é igual a 4. É um conceito abstrato, é difícil de você entender 2 mais 2 é igual a 4, você tem que decorar. Se você começar a contar uma história que tinha um personagem, esse personagem gostava muito de comer, encontrou 2 maçãs... Na hora que você começa a contextualizar, vai ficando mais fácil. Era uma vez, né? Você conta, inclusive, uma experiência de uma empresa, acho que indústria de alimentos, que chegou no momento, tinha vários produtos, resolveu ficar só com 4 marcas, isso. 4 marcas, que são farinha de trigo, alguma coisa assim. E aí, para contar isso para os funcionários, porque o funcionário, nossa, a empresa está mal, vai fechar, vai demitir, não é essas coisas? É isso. Aí... ao contrário de fazer o PowerPoint ou juntar todo mundo lá no auditório e contar, eles resolveram fazer uma história. Isso. Na verdade, até foi uma peça de teatro. Sim. Então, tudo aquilo que ia ser contado nos slides do PowerPoint foi contado numa dramatização. Então, a partir do pressuposto de se essa marca nova... porque ainda, assim, eram 44 marcas, ficaram 4. Então, já um monte de gente ia ficar preocupado. Esse era o primeiro problema. O segundo das 4 ficaram, mudou tudo. Então a marca era popular, ia passar a ser premium para concorrer com marca importada.
Então, como é que você faz as pessoas entenderem que ou a sua marca não existe mais, ou a sua marca vai ser totalmente diferente? Então, você vai ter uma grande mudança. Então, sabia que se pegasse e mostrasse os 1.248 slides de PowerPoint que eles tinham, do estudo que eles fizeram, ia ser muito complicado. Então, a gente pegou e falou, se essa marca nova fosse uma pessoa, como que ela seria? Qual é a personalidade dela? E aí criou uma metáfora de 4 marcas, então são 4 irmãs, filhas do mesmo pai, da mesma mãe, e tem uma história de vida de mostra porque cada uma é do jeito que é e como cada uma chegou onde chegou. E foi uma peça de 1 hora. Ou seja, 1 hora prendeu a atenção de todo mundo e explicou para as pessoas, né? Isso Exatamente. É muito legal. Porque você, Beatriz, você já foi convidada por uma empresa, quer dizer, uma empresa nacional, mas aqui em Belo Horizonte, para também a empresa queria fazer algum tipo de mudança, falou, peraí, te procurou para você contar um mito, é isso? Isso, foi. E porque a empresa estava sentindo que essa mudança que ia acontecer lá dentro era uma mudança em muitos níveis, né, ia mexer realmente na rotina dos funcionários, principalmente na forma, na visão deles que eles queriam chegar. Sabe, de começar a construir novos conceitos, novas formas de trabalhar e de relacionar. E uma das ferramentas... E eles sentiram, uma das ferramentas, eles pegaram com a história. Mas eles já pediram um mito específico, um mito grego, que pudesse, a partir desse mito, eles trabalharem E que dizia esse mito? Não precisa nem te contar, você já me contou lá no camarim, porque você não está lembrando direito dos nomes. Não, os nomes dos personagens, né? Eu sou ruim de nome. Justamente. Mas era o mito qual do que era a Minotauro. Né? O Minotauro foi um filho, né, que surgiu de uma relação da esposa do rei de Creta com um touro. Porque o rei ele pede a Poseidon que dê um touro para sacrificar. E quando Poseidon manda aquele touro para ele, ele fica tão apaixonado pelo touro que ele não tem coragem de sacrificar o animal e sacrifica um outro. Então Poseidon fica possesso, né? E enfeitiça a esposa do rei de Creta, que era uma esposa muito virtuosa, e ela se apaixona pelo touro. Então ela pede a um grande arquiteto para fazer uma vaca onde ela pudesse entrar, ficar dentro da vaca e pudesse, então, ter uma relação com o touro, porque o touro não olhava para ela. O touro, então, quer a vaca, né, tem uma relação com a vaca e dessa relação nasce o Minotauro, metade touro, metade homem. Quando o rei fica sabendo que aquilo que aconteceu, ainda por sua responsabilidade, porque ele havia traído Poseidon, ele então pede a esse arquiteto para construir um lugar onde ele pudesse encerrar o animal, e ele faz o labirinto, o grande labirinto de Creta. Nesse meio tempo, ele estava com problemas com Atenas, né? E, enfim, a história vai. E, anualmente, Atenas tem de mandar para ele 7 jovens, 7 homens e 7 mulheres, todos jovens, para serem sacrificados ao Minotauro, para servir de alimento ao Minotauro. E exatamente na primeira leva desses jovens vai Teseu, que é o filho do rei. E quando Teseu chega em Creta, ele junto com os outros 13 jovens, ele vai se mostrar diante do rei de Creta e de sua família. Ele vê Ariadne, a filha do rei de Creta, que na hora apaixona-se por ele. E fala, você não pode fazer isso, você não vai sair, você não vai derrotar o Minotauro e não vai sair do labirinto. Ele falou, eu tenho certeza que eu vou derrotar o Minotauro. Sair do labirinto já é outra coisa, né? Então ela pede ajuda ao grande construtor do labirinto, e ele então dá um fio de ouro para ela e fala para ele entrar com aquele fio no labirinto, né? Que depois, tendo derrotado o Minotauro, ele vai então seguir o fio até a saída do labirinto. E o que a empresa queria trabalhar era essa questão da ida ao labirinto, porque essa mudança na cabeça dos funcionários, no caso eram engenheiros, era como se fosse um grande labirinto. Né? E o labirinto de Creta é um grande labirinto. Não tinha como entrar nele e sair. Só mesmo o construtor, né, que depois saiu junto com o Ícaro voando lá de dentro. Né? E todo mundo entendeu.
A moral da história, Mas assim, né? todo mundo entendeu. É claro que eu contei a história inteira, com todos os conflitos, né? E Mas a moral da história, para quem está em casa essa saber. moral da história, né, de que você vive labirintos. A vida te coloca em labirintos o tempo todo, e labirintos internos, não só externos, em situações externas, mas internos. Labirintos, desafios, e a gente por aí, né? tem que encontrar esse fio. A saída. Sabe? Um lugar, um ponto de apoio para que você possa ir e para que você possa voltar, porque entrar no labirinto muitas vezes é necessário. É necessário enfrentar o monstro. Com certeza. Agora você está falando isso, nós vamos mostrar, já vai entrar, viu, dona Luda? Até um vídeo, acho que você até que indicou para gente. A gente diminuiu, que ele tinha 2 minutos, ele passou para 1 minuto, mas eu queria até que você visse, se você comentasse, que foi uma forma, que há várias formas de você criar uma storytelling. Que você pode usar. Você falou aí, drama, o teatro, filme também, quer dizer, há várias formas, nós vamos falar disso, mas olha um filme que foi feito de um produto, leite, né, dos Estados Unidos, eu achei de uma fofura, né, mas no final uma história de amor com um final meio triste, né? Né? Roda aí pra gente ver e você vai comentando pra gente, Fernando. Tá bom. Pode comentar. Então, começa... É uma história de 2 leites que se apaixonam. Olha lá que bonitinho, gente. Mas, na verdade, a história não é do leite. E essa é a grande sacada do comercial. Porque você está acompanhando a vida deles. Eles casando Ele agora. sai do hospital, do supermercado, vai, tá na geladeira. E aí, o que acontece com eles, basicamente, eles estão vivendo a vida deles juntos. Eles se casaram. E a vida vai passando, né? Essa grande metáfora da vida passando. Então eles são 2 embalagens de leite, mas eles têm uma vida como se fosse uma pessoa. E é isso que prende a gente. E agora que vem esse momento... Um é jogado no lixo. Reciclável. No reciclável, o outro foi para o chão, quer dizer, tomou um destino completamente diferente, né? Exatamente. Foi para o lixo. Aí eles se separaram. Eles se separaram. Olha e aí vem lá. a parte triste. Você começa a ficar triste pelo leite. Eu fiquei. Não é? E aí você fala, como é que você vai ficar triste por causa de uma embalagem de leite? Mas esse é o espírito, porque eles tiveram uma vida humana. Onde que um deles, aonde que foi parar, né? No lixão, né? Pois é. E aí? Conta, por que eles resolveram fazer isso? Porque, na verdade, o anúncio não é do leite, o anúncio é de uma ONG em busca da reciclagem. Ela fala, você queria ver um final feliz? Então fala para o seu governo fazer mais reciclagem e menos lixo tradicional. Justamente porque não precisava de separar os dois, né? Depois, quem quiser ver, gente, na internet, é lindo, porque ele tem 2 minutos e pouco, a gente teve que diminuir, né, para ficar mais legal. Daqui a pouquinho você vai falar mais, dona Uda. E aí? A importância da contação das histórias, né, na vida da gente. A gente não fala só vida de criança, não, gente. É a vida da gente também, de meia-idade, dos idosos, na vida do ser humano. Você começou a contar histórias quando você falou desde que nasceu no Vale do Jequitinhonha. Eu nasci no Vale do Jequitinhonha. Lá conversa-se contando história, né? É assim que a gente conversa, é assim que eu converso. A importância da história, eu acho muito enjoado. Tudo tem que ter uma utilidade. Uma das utilidades é a diversão. Por que é que não pode ser utilidade? Porque tem até uma utilidade, que se a coisa for tão útil, você pode tomar ódio de quem está contando e ódio da história. Verdade. Mas se for uma diversão, você vai apreender uma porção de coisa que está embutida ali, você vai preservar a cultura, vai descobrir outras coisas, vai enriquecer suas experiências, vai querer também contar as suas próprias. Eu acho muito enjoado. Isso serve para isso, isso serve para isso. Isso serve para divertir, para a gente rir. Não é, na vida não é tudo objetivo, nós temos subjetivo, claro, né? que não. E uma coisa que eu estou junto com você, eu vejo uma coisa, você vê outra. Depende da minha experiência pessoal. Né? Então eu acho que, além dessas coisas todas que todo mundo sabe, que eu nem vou enumerar, que eu só tenho 2 minutos. Então não vou ficar pregando sermão. Vamos falar de diversão. Sim. Então, é uma finalidade ótima.
Ah, é uma diversão saudável, sadia, criativa, excelente. Mas como já é para contar? Pode contar. 2 minutos não dá para contar história, não. Vai contar caso. É muito pouco tempo. Tá. Mas em falando que eu sou do Vale do Jequitinhonha, e lá é uma cultura muito forte, tudo acontece lá. Eu tenho uma prima que falava que as coisas iam de Paris direto para minha terra, sem parar em lugar nenhum. E eles têm um jeito próprio de falar. Então havia 2 compadres, um morava de um lado do rio, o outro do outro, né? Ambos tinham certa dificuldade de audição e eles se encontraram, um de uma margem, outro no outro, e ali naquele pedaço o rio fazia uma corredeira e era meio barulhento. Um lá ia com um cabresto. Se vocês não souberem o que é pergunta, se tiver tempo eu explico, senão não conto. É com um cabresto e o outro com uma carga com 2 balaios de jacá cheio de laranja. Se viram. O das laranjas virou para o outro e falou, adeus, compadre. Ele achou que estava perguntando onde é que ele estava indo, porque estava com o cabresto. Respondeu, eu estou campeando minha égua, estou procurando minha égua. O de cá entendeu que ele estava falando da família dele. Falou, como é que vai a comadre? O de lá pensou que era da égua e falou, tá com a bicheira no rabo. Aí, a conversa ia nesse tempo, aí o de lá resolveu fazer uma pergunta. Ô, compadre, e as moças? Ele tinha uma porção de filhas, achou que estava falando das laranjas. Falou, 3 para um cobre. Estava vendendo 3 laranjas por um cobre, o outro entendeu que era 3 filhos e ficou por isso. Um ruído na comunicação. Então, adeus, compadre. E lá foram embora, né? E assim as coisas acontecem. Estava uma vez lá na roça, quando estava o vaqueiro da mamãe tosando uma égua. Tá, cota, e minha babá era empisteada, eu não cresci por causa disso. Ele era baixinho, menor que eu. Mal criado, esperto, espirituoso. E tá, Roberto, o rabo não tá bom não, tosa aqui, Roberto. Roberto, aqui a crina do pescoço tá bom não, Roberto. Roberto, tosa a orelha. Aí José virou para ele e falou assim, ô Roberto, eu tô conversando com você. Ele falou assim, você quer saber? Você podia deixar de ser enjoado. Resposta. Roberto, você tem intenção de morrer de velho? Roberto ficou assim assustado. Deixa de ser besta, Zé. Besta não, tô te perguntando. Você tem intenção de morrer de velho? Roberto, eu tenho. Então você deveria aprender a conversar. Porque mal criado desse jeito você não dura nada. Quando eu olhei, Roberto estava verde. Guardou a tesoura, soltou a égua e foi embora. Uma ameaça de morte. Sutil. Mas só entende. Com certeza, lá, olha né? aqui. Interessante. Né? É o problema da linguagem, né? E assim, é o casamento, né? Mas o casamento, você não pode contar daqui a pouquinho, né? Posso. Vamos dividir Já isso. acabou? Não, o programa não acabou ainda não. O Calma. tempo que eu tinha acabou? Não, mas depois você vai ter mais tempo. Então tá. Ela achou que eu tinha contado tudo de uma vez? Não. Sabe o que eu gostei? É pra fazer picadinho. Picadinho. Sabe por quê, E Fernanda? diverte do mesmo jeito, dona Urna. Eu estava pensando, essa questão, né, das histórias, das empresas estarem usando essas histórias, é uma forma também de não ter ruído de comunicação. Sem dúvida. Porque quando vai haver mudança, contar, tanta gente, tem aquela coisa, né, de rádio corredor, não é isso? É o rádio peão. Rádio peão, isso mesmo, e cada um acha que é de uma forma. Você acha que a história, ela facilita essa comunicação? Sim, por alguns motivos, né? O que a Uda falou é genial, essa questão de se não divertir, não importa mais nada. E que vocês também pensam nisso. Acho que hoje o humor é fundamental para tudo, né? O humor pode ser até mais dramático e fazer as pessoas chorarem, mas você Assim, tem que... Pode ser até medo, Tem que né? ter esse encantamento. É um tem que lado ter e outro, né? envolvimento. É isso. O Você ser tem que... humano está cansado
Emoção. Que a minha mãe Emoção. chama de charopada, que são essas reuniões de empresas, de sala de aula de escola, né, de mãe ali em cima do filho. O ser humano precisa de encantamento, precisa de entrar em contato com ele mesmo, com o outro, com um sorriso, com os olhos. Eu acredito que Mas é isso que você... É isso. Então, por exemplo, né, naquela peça de teatro, só para complementar. Então, você tinha lá novas marcas, tem que ser posicionadas de um jeito diferente. Para entender, vamos criar personagem. Então, criou esses personagens. Um deles, por exemplo, era uma menina muito mimada, que morava numa cobertura, num bairro chique, e a outra irmã, mais velha do que ela, morava num bairro de periferia. Então, como é que você explica que duas irmãs, filhas do mesmo pai, da mesma mãe, uma mora na periferia, outra mora na cobertura? Aí é simples, uma história de vida. Ela teve um filho muito cedo, ela brigou com o pai, bancou e foi morar, depois teve mais filho e teve uma vida difícil, mas ela é guerreira. A outra é mais nova, o pai deu o apartamento e ela foi. Então, na hora que elas se encontravam, sempre tinha esses conflitos entre elas. Uma virava e falava, olha, eu acabei de ver na sua geladeira um queijo estragado, custa R$16. E com R$16 eu vou alimentar minha família a semana inteira. E elas começavam a ter essas brigas. Eu falava, mas não é um queijo estragado, é um brie. Então, cada uma tinha o seu jeito. E as pessoas começaram a falar, tá vendo, ela parece a minha sobrinha, ou ela parece a minha tia. E as pessoas começam a relacionar. E as pessoas falam, ah, entendi, então essa marca... ela tem que falar com esse tipo de pessoa, então não é daquele jeito, então fica mais fácil de assentar as coisas no chão, de você trazer para a realidade das pessoas. Sai dessa coisa muito conceitual e muito abstrata e vem mais para a realidade. Para mostrar uma marca, por exemplo, que se tornou gourmet, digamos assim, exatamente. Né? Uma coisa mais chique, vai custar mais caro e tudo mais, e mostrar outra. Gente, é muito interessante. Agora, nós temos que chamar intervalo, né, gente? Tem que chamar intervalo. Mas daqui a pouquinho a gente volta, tá? Tem o caso... Daqui a pouquinho a gente volta. Se você quiser falar com a gente, tá lá. Os contatos pela internet estão todos aí, tá? Daqui a pouquinho a gente volta. Até já.